Olá pessoal, meu nome é João Lucas, eu sou engenheiro de telecom e continuando aqui as dicas desse canal sobre NetBox, que é uma ferramenta para modelagem e documentação de infraestrutura de TI. Hoje eu quero apresentar aqui um plugin até um plugin do Emerson, que é um amigo meu de São Paulo, né? Que é um plugin bem popular aí no NetBox, que é para integrar ou sincronizar as informações, né, de máquinas virtuais do Proxmox com o NetBox. Então, esse plugin está aqui no GitHub, a página dele, né? Tem aí o NetDevOps BR e tem esse plugin aí, NetBox Proxmox, tá? Hoje, no momento que eu gravo essa aula aqui de Proxmox, a última release dele aqui é 005, né, se não me engano, e ele é compatível até com o NetBox 3.4, que é a versão do NetBox que eu vou usar aqui para fazer essa sincronização. Mas pelo que eu estou vendo aí, daqui pouco tempo eles já vão lançar uma versão nova, né, compatível com o NetBox 3.5, e com funcionalidades novas, né? Inclusive com suporte a múltiplos clusters, que a gente vai ver aqui. Você tem que declarar um cluster na configuração e ele vai sincronizar com ele. Se você quiser mudar, você tem que alterar ali na configuração, reiniciar o NetBox e tal, né? Mas já é um plugin assim muito útil porque você pode, em um instalo, né, sincronizar todas as máquinas virtuais ali e containers que você tem no Proxmox, com todos os detalhes, tá? Nomes, interfaces, o IP, o MAC address da interface e tudo mais, né? É bem interessante isso aí. Então, seguindo aqui, ó, usando aqui pelo NetBox 3.4, né? Eu não tive problema algum para instalar. Ele tem uns detalhes aí para você colocar de custom fields e tal, né? Os device roles que cada máquina virtual criada vai ter, algumas coisas assim, né? E o token, as configurações básicas, tá? Para ele vai lá no seu Proxmox, vai puxar todas essas informações e vai criar ali no NetBox, no passe de mágica. E é muito útil, né? Eu já precisei usar em alguns casos reais aí, beleza? Então, vamos fazer aqui a instalação dele, né? E colocar para funcionar aqui num pequeno servidor Proxmox que eu instalei aqui em casa mesmo de teste, né? Então aqui eu chamei ele de PVE1, é um servidor Proxmox numa máquina minha antiga aqui, né? Então eu tenho 3 máquinas virtuais aqui nesse servidor, tá? Nesse Proxmox, tem uma tá com Debian, outra que é o Windows que tá desligada aí, tá? E outra que é um outro NetBox que eu rodei aqui porque eu coloquei de teste, né? O que a gente vai fazer? O NetBox, o plugin do Proxmox, ele vai conectar nesse Proxmox meu, vai puxar essas informações dessas máquinas virtuais e vai criar isso para mim lá no NetBox, beleza? Então, seguindo aqui, ó, se você vier aqui pela página do GitHub, tá? A documentação aqui desse plugin é muito boa, tem muitos detalhes aqui, né? Bem tranquila de você fazer. Tem aí o passo a passo e tal. E também é um plugin bem típico, né? Bem fácil de instalar. Você instala lá o pacote com pip e tal, no Virtual Environment, né? E depois dá um migrate aí, né? No NetBox. E ele vai funcionar, né? Coloca as configurações, beleza? Então, eu já adiantei algumas coisas aqui para agilizar essa aula. E vamos para a prática aí, né? Então vou aqui instalar o plugin, né? O nome dele é NetBox Proxmox, vou copiar isso aqui, ó. E estou aqui com o SSH aberto aqui na minha máquina virtual do NetBox, beleza? Só para a gente olhar aqui antes, né? Eu já tenho alguns clusters criados aqui nessa instância que são exemplos aí que eu dei no curso lá do Udemy, tá? E, enfim, né, eu vou criar mais um cluster aqui, que é esse de onde eu vou puxar essas máquinas virtuais novas, tá? Então, voltando aqui para o SSH nosso, né? Então, vou entrar primeiro no meu Virtual Environment aqui do NetBox. Então, source /opt, /netbox, /venv, /bin, /activate. Entrei aqui, ó, pip3 install NetBox Proxmox, beleza?
Lembrando aí que eu estou usando o NetBox 3.4.3 aqui, se não me engano, né? E com o NetBox 3.5, por enquanto, isso aí ainda não, esse pacote desse plugin ainda não funcionou, mas o pessoal falou que já já eles estão mandando as atualizações aí, né? Instalado aqui o pacote do NetBox Proxmox, vamos seguir aqui o guia, né, oficial, né? E o que mais? Vamos ver aqui, ó, instalar o pacote para dar seguimento aí. Aqui é a versão para desenvolvimento, né? Não é o nosso caso. Depois a gente vai abrir aqui o arquivo de configuração, como de praxe, né? Declarar lá o plugin e depois colocar as configurações aí. Eu já fiz uma cola aqui, ó. Então vamos abrir aqui, deixa eu limpar essa tela novamente, né? Vamos abrir aqui o arquivo de configuração do NetBox aí, beleza? /opt, /netbox, 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 /configuration.py. Vamos aqui na seção de plugins que a gente tem, né? Então aqui, ó, eu já declarei aqui o NetBox Proxmox, lembrando aí, né, nos plugins aqui a gente declara com underline, né, o underscore aí. E aqui na configuração, né, o que eu faço? Eu copiei aqui isso do próprio site, né, aqui do guia, e colo aqui, né, com os devidos ajustes, tá? Aqui no guia, no arquivo de configuração do NetBox, né? Então, primeiro aqui, ó, que a gente deve prestar atenção, né? O nome aqui do seu, da sua instância, né, do seu cluster, do Proxmox aí que você tiver, ou o endereço IP, a porta que você usa para acessar ele, a padrão é 8006. Aqui o usuário, normalmente você vai colocar root@pem, né, que é o padrão que vem aí também. E não é necessário você colocar a senha, porque a gente vai colocar aqui, né, um token que a gente vai criar, tá? Então aqui ele ainda explica, né? Apenas é necessário se você não quer usar a autenticação baseada em token, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar, esse token também tem que ter um nome aí no Proxmox, então eu vou criar um token aí que chama NetBox e vou colocar aqui o valor dele, a chave, né? Beleza? Até onde eu vi aqui, esse plugin também não tem suporte a SSL, porém funcionou aqui para mim, tá? Se precisar de algum ajuste aí de HTTPS, SSL, eu vou comentar aí, beleza? Então aqui, ó, vamos aqui no meu Proxmox, tá? Lá em Data Center, aí tem essa aqui, a seção de API Tokens, né? Lá na parte de permissões e tal. E vou criar aqui um token que se chama NetBox, tá? Ele vai valer para o usuário root, né? Opa, acho que tá, deixa eu ver aqui. Usuário root, tá? Desculpa aí. E o token ID eu vou chamar de NetBox, né? Eu me confundi aqui porque tinha outro usuário já com o nome de NetBox aqui por causa de uma outra questão aí que eu uso, né? Então aqui um comentário para esse token, né? Token para o plugin Proxmox, beleza? Ele não vai expirar nunca, você poderia pôr uma data de expiração por segurança, né? Então esse token ID é NetBox, beleza? Acho que tá tudo certo e vou adicionar, ó. E aqui a gente vai copiar essa chave, né? E vou colar aqui, ó, na variável aí na configuração do plugin, beleza? Agora aqui, ó, depois que você já copiou, né? Ele não vai te mostrar essa chave completa mais, tá? E vamos fechar isso aqui, ó. Lembrando, né, que aqui no Proxmox, o nome do token, né, é root, usuário, acho que é exclamação e o nome do token, né, você não precisa colocar nada disso. Ele até fala aqui, né, aqui no comentário da configuração, tá? Então o nome desse token é somente NetBox mesmo, tá criado aí, tá? E segundo aqui, ó, a sua instância do NetBox. Ele vai acessar o seu NetBox aí via API e vai salvar os dados, né? Vai criar lá os objetos no NetBox baseado nas informações que ele obteve do Proxmox, beleza? Então, seguindo aqui, ó, o NetBox ele acessa direto pela porta 8001 aí, né, de Unicorn, no localhost mesmo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, é
gerar um token aí para a gente no Netbox, né? Então vamos gerar um token para o meu usuário no Netbox, para ele poder fazer essas operações, tá? Então vou aqui na guia do admin, né? Aqui tem API Tokens, tá? E vou criar mais um token aqui para mim, beleza? Não vou especificar, porque ele vai gerar esse token automático, né? Tá habilitado para escrita, tá? Você poderia colocar uma data de expiração e tal. IP de origem habilitado e tal, todas essas configurações de segurança aí, mas não vem ao caso aqui agora. Então vou colocar aqui, ó, token para o plugin Proxbox e criei aqui o token, né? Vou copiar aqui o texto, tá? E colar aqui, ó. Deixa eu apagar esse anterior aqui para mim. E colei isso aqui, ó. Beleza, ó. E aqui, o que mais? Tem que especificar os device roles, né? Para ele atribuir as VMs que ele vai gerar, tá? E o device do cluster, beleza? E aqui o site que as VMs vão ficar. Pelo que eu entendi é isso, né? Embora eu não sei se ele colocou lá realmente o site ou criou o device do cluster, né? Mas não vem ao caso aqui, vamos especificar aqui os device roles. Eu coloquei aqui, ó, eu posso vir aqui em devices, device roles, e o device role que vai aparecer para essas VMs a princípio, né, é o de server, né? Então se eu clicar aqui em server, aqui em cima na URL você consegue ver aqui o ID, tá? Esse aqui é 21, o device role de server, beleza? E tem aqui nesse cantinho aqui também, né, no canto direito aí, tá? Então o device role de máquinas virtuais e do Node, né, vai ser 21, que é o de server. E o de site, se eu vier aqui nos meus sites, né, eu vou colocar aqui Acme Corp matriz e o ID desse site é o 10. Então por isso eu coloquei aqui, ó, o site ID é o 10, beleza? Eu acho que a configuração está pronta até aqui. O mais importante é a gente gerar os tokens, declarar tudo certinho aí, não errar nem vírgula, esse tipo de coisa, né? E até então aqui acho que está certo, beleza? Se tiver algum problema eu vou voltar aqui nessa parte, tá? Vamos salvar aqui o meu arquivo de configuração e seguir aí na instalação, né? Vamos voltando aqui no tutorial da documentação oficial, né? A gente mandou instalar aqui o plugin com o pip e agora a gente habilitou o plugin, colocou as configurações, beleza? O que mais aqui, ó? Ele vai mandar rodar um migrate, né? E depois reiniciar o serviço do Netbox. Então aqui tá aparecendo aqui meio confuso aqui no site, né? Acho que foi algum problema na hora de carregar a página aqui para mim, ó. Mas são aqueles comandos bem corriqueiros aí na hora de você instalar o plugin, né? Você vai rodar o migrate ali com o manage.py, né? E depois um collect static, né? Então vamos fazer isso aqui, ó. Vou entrar na pasta lá, né, /opt, /netbox, e vou rodar aqui, ó, Python 3, né, manage.py e migrate. Ele vai executar e vai criar os objetos no banco e tal que o seu plugin usa, beleza? Foi bem rápido aqui, bem simples, né? Agora eu vou executar o collect static, né? Vamos copiar isso aqui, ó, collect static -- no input. Vou copiar isso aqui, ó, e rodar, beleza. Pronto, e agora eu vou reiniciar aqui, ó, o Netbox, né? E vamos ver se aparece o plugin lá para mim executar a sincronização aí, né? Reiniciou o Netbox, eu gosto de checar o status aqui, né? Vai que eu digitei alguma coisa errada, ó. Então, status está running aí o meu serviço do Netbox, né? E aqui, ó, deixa eu abrir uma outra janela aqui, uma outra aba, né? Na minha instância e ver se vai aparecer o plugin aqui para mim, né? Então, vamos lá na seção de plugins aqui embaixo, ó. Plugins. Cadê o meu plugin? Então temos aqui o Proxbox, né? Tá aqui no cantinho, ó.
Então aqui ele já identificou o nome do cluster que você vai conectar, a porta, né? Todas aquelas configurações que você colocou lá no arquivo e os tokens aí, né? E agora a hora que você vai clicar em Proxmox Full Update, né? Ele vai conectar lá no seu Proxmox e trazer esses objetos e criar aí no Netbox, né? Só para constar aqui, né? Em primeiro lugar, eu marquei lá o Privilege Separation, né, no Proxmox. Ele deu esse problema aqui de permissão, né? Tem que desmarcar isso aqui no Proxmox, beleza? Então eu vou clicar aqui, ó, no meu token, né? E vou deixar desmarcada essa caixinha aqui, essa opção de Privilege Separation, né? Isso aí fez dele dar esse erro, né? O token simplesmente não tinha permissão, tá? Eu não trabalho tanto assim com Proxmox, então tem algumas coisas que eu ainda sou meio boba assim, não entendo tanto, né? Mas enfim, coisa besta aí de o token lá para acesso da API, né? Só desmarquei lá, né? E cliquei aqui no Full Update do plugin, tá? Ele já trouxe essa tela aqui. Essa tela não tem muita informação útil, né? Mas mostra aí que ele importou 3 coisas aí, né? Que são minhas 3 máquinas virtuais, tá? Vou fechar aqui, ó. E aqui no cluster, beleza? Ele apareceu aqui com esse cluster, PVE1, né? Que é exatamente o nome do cluster meu aqui, do meu servidor. E na hora que eu abri aqui, ó, ele já falou que é um cluster do tipo Proxmox, tá? E criou ele aí com todas as configurações, né? E as VMs e tal. Ele mostra lá a questão de disco, né? CPU é bem interessante aí, né? E tudo que ele cria, ele marca com essa tag aqui de Proxbox, tá? Ele usa essa tag aí para saber o que foi que ele criou, o que está sendo manipulado pelo plugin, né? E aqui dentro de máquinas virtuais, o que eu gosto, né? Ele já criou aqui com todas as configurações, né? De disco e memória aí de cada uma, tá? Depois você vai editar aqui somente o site, o role, às vezes o tenant, plataforma, né? Fica bem fácil aí. A Windows aí que estava desligada, ele já cria ela aí como offline, tá? E nessa Debian aqui, por exemplo, né? Que é uma máquina virtual com Debian. Vou abrir ela aqui só de exemplo, tá? Aí ele já fala, né? Que é o tipo aqui é uma Qemu, né? Que é uma máquina virtual, né? Eu esqueci de falar da parte dos custom fields que é necessário você criar. Vou voltar ali agora rapidinho para explicar isso. Mas é interessante aqui, ó, que se você tiver já todas essas informações disponíveis aqui, né, com o Guest Tools, né, do Proxmox ali, do Qemu, se não me engano, que você instala lá no Linux, né, então ele vai detectar as interfaces e os endereços IP. E o plugin também pega essa informação, então ele cria lá a interface, tá? Já com MAC address e todos os endereços IP que ele encontrar nela lá, beleza? Bem bacana isso aí, ó. Então, só para a gente ver aqui, né? Ele pegou lá, conectou no meu cluster e criou todas as máquinas virtuais aí com todas as configurações dela que ele encontrou lá. Isso é ótimo, né? Se você tem um cluster ali, quer documentar as máquinas virtuais com IP, etc, né? Tudo aquilo lá. Esse plugin aqui, né, provavelmente vai te ajudar muito mesmo se você usa um ambiente aí com Proxmox, tá? Então, por último aqui, que eu esqueci de falar, tem a questão dos custom fields, né? Então é importante, você precisa criar esses custom fields aqui. Eu não tenho certeza se é obrigatório aí para o plugin, mas você tem que criar os custom fields aqui, ó. Eu não vou parar para fazer isso agora, é uma coisa relativamente simples, né? E eu até sugeri aqui nos issues, tá? Para eles criarem aí, deixarem um código em CSV para ficar fácil, né? Você só colar ali e importar esses custom fields no seu Netbox, né? Mas se a gente descer aqui, ó, ele vai te falar dos custom fields que você precisa para criar na documentação aqui agora, não está muito claro, né? Acho que apareceu errado aqui da forma como carregou, mas eu posso abrir aqui pelo meu próprio Netbox, né? Então você vai criar aqui para as máquinas virtuais um custom field do tipo inteiro, né? Que vai valer para máquinas virtuais, tá? Para ele falar o ID da sua máquina virtual lá no Proxmox, né? A gente sabe que no Proxmox toda máquina virtual tem um ID lá, geralmente começa com 100, beleza? Então, um custom field para máquinas virtuais do tipo inteiro, né? Tem esse aqui, Keep Interface,
Tem o Proxmox Node, né, para ele saber de qual cluster que ele pertence, né, então é do tipo texto. E tem esse último aqui, ó, Proxmox Type, que na verdade é para especificar se você usa containers também aí no seu ambiente, né? Se aquele objeto que ele criou ali no Netbox é uma máquina virtual ou um CT, ou um container, né? Então você vai criar um custom field do tipo selection, beleza? Com essas duas opções aqui embaixo, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. QEMU e LXC, né? Para você poder selecionar aqui para cada máquina virtual. Na verdade, não você, né? O próprio plugin que vai selecionar aqui qual que é o tipo, né? Se é LXC ou se é QEMU, beleza? Ele ainda coloca aqui um config context, né? Para cada máquina virtual. E é bem interessante, né? Eu realmente acho esse plugin muito útil, né? Não deixe de conferir aqui, dá uma estrelinha aí no GitHub. O Emerson é um amigo nosso aí, muito ativo na comunidade do Netbox. Ele também é um dos desenvolvedores oficiais ali no repositório oficial do Netbox, tá? É aqui de São Paulo. Cara excelente, muito bacana. E esse plugin já vai vir para a versão aí, já tá chegando o código aí para a versão compatível com a 3.5, né? Eu acho que logo logo eles devem lançar isso, beleza? Então, fica mais essa dica aí, né? Faz tempo que eu queria fazer esse vídeo aqui, essa aula com esse plugin do Proxmox. Eu falei com o Emerson que eu enrolei porque eu deixo o melhor para o final, beleza? Espero que essa dica tenha sido útil aí. E para você que usa Netbox, Proxmox, etc. Então, um abraço, até a próxima.